Vocês estão bem? Estão meio quietinhos, assim. Não me deixa ficar assustado aqui, não. Tá tudo bem? Eu estou vendo, o Caio está feliz aqui. Legal. Bacana, gente. Primeiramente, queria agradecer o convite do E-Commerce Brasil, mais uma vez, aí, a gente poder, minha terceira oportunidade de falar nesse congresso. Isso tem sido desafiador, né? Cada vez mais a gente conseguir manter as nossas lojas ganhando dinheiro, né? E aí a Vivi comentou comigo, quando me deu o desafio de falar nessa tarde com vocês, a respeito de um pequeno problema que parece que tem acontecido com algumas empresas, que é sobrar dinheiro no caixa no final do mês, né? Achei super interessante, super válido, porque muitas vezes a gente não tem a noção, né, de como é importante para a gente pensar nesse futuro. Estou falando só do fim do mês. Estamos falando só disso. E muitas vezes tem alguma dificuldade da gente pensar. Então a gente pensou num papo agora para a tarde para conseguir falar com vocês de algumas coisas que eu entendo que são relevantes aí. Tem uma pequena apresentação minha aí, só para os que não me conhecem saberem. Então, o meu foco é a história do Omnichannel, por isso a gente colocou o multicanal, né, nessa história. Tem alguns prêmios aí, prêmio do E-Commerce Brasil e da ABCom, que eu tive a honra de ganhar esses tempos. Eu trabalho há 14 anos, vai fazer 15 agora, em novembro, numa empresa que chama Millennium Network. Eu sou diretor de produto, sou responsável pelo produto, que é um sistema ERP. Os que lidam com o sistema ERP sabem como é fácil, né? Não dá problema nunca, está tudo certo. Certo, Sérgio? O Sérgio estava ali. Conhece um pouquinho disso, não é não? Ok. E aí tem alguns cases aí, eu já participei de um pouquinho mais de 1.650 projetos de e-commerce, de omnichannel, algumas coisas bem malucas, né? Recentemente aí vocês viram a subida da Riachuelo, o último grande magazine que foi para o e-commerce, né? E aí, como ele é o último, ele já tem que ir com o desafio de ser omnichannel. Compra online, retira na loja física, usa o cartão próprio em qualquer canal. Então, tem alguns desafios aí importantes desse negócio. Eu separei uma agenda para a gente falar basicamente de 3 coisas e depois eu queria tirar algumas conclusões dessas 3 coisas com vocês, tá bom? Então, a primeira nós vamos falar de múltiplos canais. Por que a gente precisa gerir múltiplos canais? Ao bem da verdade, todo mundo que está só no e-commerce já tem aquela coisa de, olha, eu também preciso do marketplace, certo? Estão comigo? Você não consegue ter uma coisa só, então já tem essa necessidade. Eu vou falar um pouquinho aí. A gente tem visto muito, se eu voltar aqui esse slide aqui, ó, a gente tem visto algumas empresas que nasceram. A Amaro, por exemplo, a mulherada normalmente conhece a Amaro, não sei porquê. Tem uma mulherada aí que é fã da Amaro. A Amaro nasceu online. Hoje tem lojas físicas, um monte delas. Tá? Então tem o caminho inverso, né? Você tem a Riachuelo, que é mundo físico, indo para o e-commerce, e o inverso, a Galleries também. Então esse é o primeiro passo. Vamos falar um pouquinho de omnichannel. Segundo passo, a gente vai falar de estruturar uma gestão financeira. Tá? E aí depois eu quero falar de algumas lições que eu aprendi com alguns clientes. O Jean está aqui, ó, acabou de descer do palco, ele é um dos clientes que me ajuda a entender um pouco dessa coisa de quais são as lições que a gente tem que aplicar no dia a dia para conseguir ter uma gestão financeira que funcione, para a gente errar menos, para ter menos problema. Tudo bem? Legal, então vamos começar a nossa jornada aqui falando de omnichannel. Então tudo começou lá com um único canal, omnichannel. Certo? Então as pessoas tinham lá, seja o teu e-commerce, seja a tua loja física, seja o teu televendas, as pessoas lidavam com um único canal. Hoje, a maioria das empresas está nesse carinha aqui do meio, ó, no multicanal. E o multicanal ele impõe um pequeno problema para as empresas, né? Porque quando você está aqui no multichannel, você tem interações do cliente, do seu consumidor, do mesmo consumidor, de muitas formas diferentes, e aí as empresas não conseguem lidar muito bem com isso. Eu conheço algumas empresas que têm sistemas diferentes para ter essa conversa com o cliente. Tem canais diferentes, então o cara, se for na loja física, o atendimento é de um jeito, se for no online, atendimento é outro. Já viram aquela coisa que acontece do você ir na loja física, você viu, recebeu e-mail marketing, aí você vai na loja física e o vendedor fala assim, não compra online não, eles não entregam direito. Já viu um negócio desse? Então você tem essa ruptura. E aí a gente tem o Omni. E o Omni ele impõe uma condição muito mais sofisticada, porque a gente precisa colocar
o consumidor no centro do nosso negócio. Ele passa a ser o centro de tudo. E as interações que nós vamos fazer com ele é que impõe como é que nós vamos fazer. Então, um papo lá da Riachuelo era o seguinte: 90% de todo mundo que recompra usa o cartão Riachuelo. Dá para subir o e-commerce sem o cartão Riachuelo? Não dá. Então, quem manda nessa história é o cara que põe o dinheiro nela. Tá? Então, a gente precisa pensar nesse cara. Eu consigo ser uma pessoa, na comunicação que eu faço lá, nas minhas mídias sociais, eu me comunicar de um jeito e chegar na loja física e na loja online e me comunicar de outro? Não consigo mais. Né? Por isso você tem tanta gente falando direto com o fabricante e tanto fabricante vendendo direto para consumidor. Porque nós que estamos ali no meio, um monte de gente que está ali na revenda, ali no meio, cria às vezes problema. Eu tenho um cliente, por exemplo, o Jean conhece a Mesh, Cuecas Mesh, né? E eventualmente um consumidor compra da loja de alguma revenda, comprou lá, recebe, não era o que ele queria, em vez dele devolver e trocar com quem ele comprou, ele manda trocar lá na fábrica. O cara da Mesh pode se opor a receber esse produto? Não pode. Então você tem uma ruptura de canais extremamente grande e cada vez mais a gente se preocupando com esse tipo de coisa. É aqui que nós estamos. Tá? Não sei se todos vocês já estão lá ou se estão aqui no meio, mas o mercado caminhou para isso. É lá que as pessoas estão. E o que impõe, então, para a gente, em termos de gerenciamento, o que isso impõe para a gente? Impõe que a gente tem um monte de regras de negócio que são diferentes em cada um dos canais. Tá? Então, para você ter uma ideia, então você tem aqui o teu pool de regras de negócio. Essas regras de negócio precisam se comunicar com social, com mídias, com a Cefaz, transportadora, precisa se comunicar com tudo isso, mas essas regras de negócio no e-commerce, elas são diferentes da loja física, das franquias. Você tem formas diferentes de lidar com cada uma dessas coisas. E aí você tem um único pool de regras de negócio para gerenciar tudo isso. E na hora em que a gente pensar na gestão financeira, você tem um cartão. Esse cartão pode ter nascido no e-commerce, esse cartão pode ter nascido na loja física, esse cartão pode ter nascido em qualquer lugar. E você tem que gerenciar esse cartão. Tá certo? Um pouco disso. Deixa eu aproveitar só um ganchozinho aqui. Eu vou no final deixar meu e-mail e meu WhatsApp. Essa apresentação foi feita para vocês, então eu gostaria muito de poder distribuir para vocês. Então, no final da apresentação, você me manda um e-mail, me manda um WhatsApp com o seu e-mail, eu mando ela para você na íntegra, tá bom? Porque eu estou vendo que o pessoal está anotando, mas a ideia toda é conseguir distribuir isso para vocês terem informação. Então, algumas possibilidades. Compra online e recebe em casa, eu tenho um estoque central. Compra online e retira na loja física, pick-up in store, está cada vez mais o pessoal indo para isso. Compra na loja física e recebe em casa. A Amaro tem lá as guide shops, você vai na loja, prova, compra, e aí enquanto você está indo para casa, a tua mercadoria está indo com você, está indo lá. Né? Às vezes a mercadoria chega antes de você do que tem acontecido com alguma frequência em São Paulo. E o e-commerce sem estoque, essa é uma coisa que a gente acabou de implementar, por exemplo, na Mormai. A Mormai não vai mais ter estoque no e-commerce. Nós vamos usar o estoque das franquias. Então, 100% do que vender no e-commerce será entregue pelas franquias. E aí eu não preciso mais ter estoque duplicado na loja física e no e-commerce. Ok? E por último, tem que saber, tem que conseguir trocar em qualquer canal. Tranquilo, gente? É isso que a gente precisa fazer. Então, vou passar só um casezinho. Vando, solta para mim aqui, só para vocês verem o que aconteceu com a Amaro aqui. Tem um sonzinho aí, uma musiquinha de fundo. Mas é só uma musiquinha. A gente fez isso em 2015 e a gente queria que vocês entendessem um pouco aí. I didn't think that we would go so
Rapidamente, então, o que nós fizemos? Vamos para uma loja física. Ah, mas essa loja não existe. Então, onde é que está a oportunidade? A oportunidade está num salão de cabeleireiro. O salão fica em Moema, a Amaro fica na Barra Funda, aqui em São Paulo. Então, o que a gente consegue fazer nesse dia? Leva um PDV na mão, ali, num tablet, faz as vendas, fala para a mulher, ó, se você comprar R$500, eu te dou R$200 de desconto. A margem estava boa naquele momento para fazer a campanha. Fizemos a campanha, o pessoal comprou. A mulherada achava que ia receber em casa, mas em vez disso a gente decidiu entregar do outro lado da cidade, enquanto o pessoal terminava de fazer a unha e o cabelo. É isso, é com isso que nós estamos competindo na Omniera. Isso é o Omnichannel, tá bom? É você extrapolar aquilo que você poderia fazer para conseguir novos clientes. Tá bom, mas e aí? E a gestão financeira de tudo isso, né? Então algumas coisas têm que ser vistas. Eu fiz a campanha, mas eu tive investimento para fazer isso. Quem controla onde está esse dinheiro? O financeiro. Tem que ter dinheiro para fazer. Okay? Preciso controlar as compras, pagar os produtos, os fornecedores, a compra, os insumos. Preciso produzir em algumas situações, tem uma mão de obra envolvida. Eu tenho que gerenciar estoque e entrega. Tem frete. Motoboy não é de graça que foi levar a mercadoria lá. A gente tem que gerenciar isso. Tem que pensar na venda. E a venda tem a controlar o cartão. Tem um monte de gente que não controla cartão direito. Isso é um problema. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá? Tem que pensar nos serviços prestados. Então, eu tenho a minha plataforma de e-commerce, eu tenho que fazer essa plataforma funcionar, eu tenho sistemas, eu tenho logística, tenho motoboy para entregar. Né? Ou seja, todas as finanças de todos os canais, online ou offline, precisam ser gerenciados. É nesse ponto aí... É nesse ponto aí que a gente entra na necessidade, então, de estruturar uma gestão financeira. Ok? Bom, partindo do basicão, né, uma gestão financeira ela precisa, primeiro de tudo, se relacionar com todas as áreas do meu negócio. Tá? Isso é um problema sério, porque, às vezes, tem departamento da empresa fazendo coisas que o pessoal do financeiro não está sabendo. Começam os furos aí, tá? Porque aí começa aquela coisa, eu preciso de dinheiro e o financeiro não me dá dinheiro. Não, é que você esqueceu de falar antecipadamente. Então, esse é o primeiro problema. O segundo é que a gestão financeira ela mistura uma série de artefatos que são devidamente financeiros. Então, se você pensar aqui, ó, no plano de contas, nos rateios, no demonstrativo de resultados, no fluxo de caixa, essas coisas são artefatos puramente financeiros, certo? Só que ele pode olhar só para isso? Não, ele tem que olhar estoque. Porque precisa saber a valorização do estoque, para saber o CMV, o custo da mercadoria vendida, porque isso influencia lá nos impostos e tributos que vai chegar essa conta. E o cara precisa ter, então, uma visão um pouco mais abrangente do que está acontecendo dentro da operação. Ok? Então, algumas coisas com relação a pagamentos que precisam ser feitos. Eu preciso considerar previsões. Eu não posso só ter aquilo que vai acontecer. Eu preciso entender o que eu estou previsionando aí, partindo de compras, de cotações, de requisições. Eu preciso colocar essas previsões na composição de um fluxo de caixa. Por incrível que pareça, 2017 tem um monte de empresa que não consegue olhar um fluxo de caixa. Pedir para olhar um fluxo de caixa com previsões, o cara já fala para mim, Samuel, peraí, não é tão fácil assim, né? A gente ainda está lá, mas precisa. Tá bom? Dicas, né? Conciliar os saldos de contas e aplicações, automatizar. Bom, se você puder automatizar alguma coisa, melhor. Então, tem lá os sistemas de pagamento dos bancos que você consegue. Conciliar fretes, já volto nesse tema. E fornecer as informações para compras. Se o pessoal do financeiro não disser para compras qual é o budget que o cara tem, quanto ele pode gastar dentro do mês, ele gasta mais do que devia. E aí, depois, tem que correr atrás para arrumar dinheiro para pagar. Como é que arruma dinheiro para pagar, gente? Problema, né? Ok. Conciliação de frete. Esse aqui é um exemplo de um cliente meu, só para marcar um pequeno problema. Ali tem 4 transportadoras, eu soneguei o nome delas, tá? Para não dizer, porque tem uma delas ali que parece que fez um negócio que não é tão legal. Tá? Mas o papo todo é, no momento em que eu gerei os 2.898 pedidos, lá na plataforma, né, eu passei lá as minhas vendas, combinei com o meu frotista lá, com a minha transportadora, que eu ia pagar R$451 mil. É isso que está combinado. Tudo certo, damos as costas para isso, todo mundo esquece desse papo. Não, a conta chega. No mês seguinte, quando a conta chegou um pouquinho maior.
497 em vez de 451. Opa, então Samuel, o que você está dizendo para mim é que a transportadora me cobra mais? Pode cobrar sim. Se você não conciliar, provavelmente, o Felipe está ali consentindo comigo, já deve ter visto um negócio desse aí. Tem um cara chamado Correios, não tem? Que faz um negócio desse. Você tem lá, 1.700 pedidos desse cara aqui, ó, da primeira transportadora. O cara achou, a empresa, o meu cliente lá, achou que ia pagar 203 mil. Quando chegou a conta chegou de 265. Adianta chorar nessa hora, gente? Aí você pede para essa transportadora justificar. Ele fala, não, mas é que teve um pedágio a mais, teve uma reentrega. Ele sempre tem motivos para te contar. Então, cuidado. Não ache que o que você está provisionando para pagar de transportadora é de fato o que virá. Então, concilia. Nesse caso aqui, o cara tem bastante volume. 2.800 fretes, quase 2.900 fretes. Tem que conciliar. Não tem jeito. Porque esse número pode influenciar. A decisão que esse cara conseguiu fazer, só para você ter uma ideia, foi: não trabalho mais com essa transportadora, e começou a trabalhar com essa aqui, ó, a Bzinha aqui, ó, ela era mais generosa. Ela disse que ia cobrar 121, quando mandou a fatura, mandou 112, 9 mil a menos. 8% a menos. Ele decidiu trabalhar com ela e tirou outra da jogada. Como é que ele soube que esse dinheiro estava vazando? Conciliou. Se não conciliar, provavelmente você não fica sabendo. Quarta dica. Precisa pensar em recebimentos, mesma coisa. Eu preciso pensar nas previsões que eu tenho a receber. Esse dinheiro não é firme, mas ele está lá. Eu preciso saber, preciso incluir ele no meu fluxo de caixa. Eu preciso automatizar boleto, gente. Não dá para ficar conciliando o boleto na mão. Você tem um sistema bancário chamado Kinab que te permite conciliar. Conciliar cartões de crédito, conciliar extratos. Quanto mais você automatizar, mais fácil vai ser a sua vida. Tentar melhorar os processos de cobrança e negociação. Então, aqui um exemplo de conciliação de cartões, só para você ter uma ideia. Tá? O adquirente, ó, no momento em que você faz a venda, no dia seguinte, ele te dá um extrato da venda. Essa é a primeira conciliação que você deveria fazer no dia seguinte da venda. Tá? Depois de um período, ele vai te mandar o extrato financeiro. Você tem que combinar o extrato financeiro com essa primeira conciliação que você fez. Você vai perceber que você negociou uma taxa com o cara, sabe, Cielo, Rede, GetNet, Ela, você combinou uma taxa com ele que de vez em quando ninguém explica por que ela é diferente. E normalmente para menor? Nunca vi, né? Nunca vi para menor. Tá? Então você tem uma segunda. E aí, por último, a conciliação bancária. Ó, um exemplo fácil aí. Um cliente meu faz 100 pedidos por dia, a média dele é de 10 pagamentos, portanto, 1.000 títulos gerados por dia. Final do mês, 30 mil títulos. Tem que conciliar. Tem formas automáticas, tem formas manuais. Precisa fazer, porque senão vaza dinheiro da tua operação. Ah, mas é tudo tão básico assim, porque até agora só falei o básico, né? Talvez você não esteja fazendo, mas isso é só o básico, né? Às vezes não é tão básico assim. O pessoal do financeiro, de vez em quando, eu vejo numa correria meio insana, né? Precisa arrumar dinheiro hoje, precisa pagar aquele negócio, liga para prorrogar, né? E parece que o cara precisa ter mais mão do que tinha. Né? Às vezes a gente acha que vai ser bem simples, né? Esse cubo aqui, tem gente que diz que não conseguiu fazer, mas esse é fácil, né? O duro é fazer esse aqui que tem 17 lados. E o financeiro, muitas vezes, ele está lidando com isso aqui. Ele só não sabia que ele está lidando com isso. Ele só não sabia. Esse cara que conseguiu fazer em 7 horas, esse cubo de 17 faces aí. Tá bom? Então, com base nisso, eu vou falar algumas coisas que você deveria estar olhando e talvez não esteja. A primeira delas são esses 3 ciclos. Tá? Então, ó, entre o momento que você compra e o momento que você vende, você tem aqui a rotação dos estoques. Tá? Mas entre o momento que você compra e o momento em que você paga a mercadoria, você tem o prazo médio de pagamentos. Tem que olhar esse prazo. Tá? Porque isso aqui começa a influenciar em algumas coisas bem importantes da tua operação. E aqui embaixo eu tenho o ciclo todo dessa brincadeira. Então, entre pagar e receber, eu estou recebendo essa venda, eu estou pagando essa compra. Entre uma coisa e outra, a gente entende que é onde eu tenho o meu ciclo financeiro. Quando entra o dinheiro e quando eu mando esse dinheiro embora. Agora, percebe que o dinheiro vai embora antes de você receber? Percebeu aqui? Que o dinheiro vai embora antes de você receber? O que isso significa, gente? Que eu preciso ter dinheiro em caixa. Certo?
Nem todo mundo enxerga isso de forma tão simples. E aí começam os pequenos problemas. Por exemplo, esse aqui é um caso de um cara que no 7º mês começou a ter problema. Ele comprava para pagar em 3 vezes, 30, 60, 90. Mas na hora de vender, ele vendia em 10. E aí o Jean defendeu bem. Eu preciso ter quantos meses, Jean? 24 meses, 2 anos de capital para conseguir manter esse negócio. Ele estava preparado para isso? Não estava. Né? O que ele acontece? Desequilíbrio do ciclo operacional. Esse ciclo inteiro aqui, ó, que vem do momento em que eu comprei até o momento em que eu recebi o dinheiro, o ciclo operacional, ele entra em desequilíbrio, ele entra em colapso. Então o financeiro não pode só fazer contas a pagar, a receber e fluxo de caixa. Se fizer só isso, se esquecer de olhar o ciclo econômico, o ciclo financeiro e o ciclo operacional, em algum momento você vai ter que ir para o banco, vai ter que pedir antecipação. Esse número aqui, ó, não vai fechar. Então, esse é o primeiro ponto de atenção aí nesse cenário. Segundo ponto de atenção é o GMROI. Né? Por incrível que pareça, um monte de operações não sabe qual é o produto que traz mais lucro para o negócio. Mas essa informação é importantíssima. Né? Eu sempre recomendo, saiba pelo menos quem são os 10 produtos que mais trazem dinheiro para o teu negócio. Se você souber quais são os 10 produtos, né, automaticamente você precisa fazer? Aumentar a venda desses 10 itens. E aí o que você faz quando você souber quais são os 10? Descobre os próximos 10. Vai chegar uma hora que você vai descobrir um monte de produto que não te dá dinheiro e um monte de produto que te dá mais dinheiro. Onde é que você vai fazer a campanha no Google e no Facebook? Parece óbvio. Uma pergunta, gente. Parece óbvio? Por que ninguém faz? Se parece tão óbvio. Porque ninguém sabe quais são os produtos que mais trazem dinheiro para o negócio. É muito simples, mas a gente tem que gastar energia para fazer isso. Última dica, então, para a gente estruturar, saindo do basicão, é cuidado com essas 4 coisas. Essas 4 coisas juntas, combinadas, elas são uma receita para você quebrar a tua empresa. Tá? Ó, minha margem é baixa, estou dando frete grátis em 100% do que eu faço, estou antecipando porque eu não tenho dinheiro e eu errei no meu ciclo capital de giro. Quem entra por esse caminho, via de regra, chora. Isso eu tenho visto nesses 18 anos aí, olhando e-commerce, empresas, negócios, tenho visto com muita frequência. Por quê? Porque são 4 medidas ridiculamente simples de você saber, de você olhar diariamente. Mas a gente não tem a cultura, porque eu acho que se eu olhar o fluxo de caixa, está de bom tamanho. Então precisa perseguir minimamente essas 4 coisas. Tudo bem? Legal? Então, em cima dessa estrutura, eu acho que esse é o mínimo necessário para você conseguir estruturar. Tem algumas lições aí que eu aprendi com os lojistas para compartilhar com você. Então, a primeira coisa é, existem processos financeiros dentro do teu negócio. E você precisa conhecer esses processos, precisa ter domínio sobre esses processos. Tem um monte de gente que só olha o saldo da conta, está errado. Você vai ter problema no ciclo operacional. Se você não está olhando, antecipação. Antecipação, eu tenho um amigo meu que fala que antecipação é igual cocaína. O cara que usou uma vez, parece que o cara não consegue. Ele viciou naquilo. E ele não consegue. Entendeu? Então, assim, tem que ter. Eu já conheço uns caras aí que o cara, assim, não preciso disso. Está mais fácil. Então precisa ter cuidado com o que você está fazendo, porque você não domina, às vezes, os processos que estão te levando para isso. Você não entendeu o ciclo, você não entendeu onde está indo o dinheiro, você não entendeu para onde as coisas estão indo, então precisa entender. Fazer melhorias constantes, né? Demonstrar os problemas. O financeiro tem que apontar os problemas e as oportunidades. Olha, eu estou vendo oportunidade aqui nesse investimento porque o dinheiro está parado. Olha, eu estou vendo problema aqui porque a gente errou a mão na compra, liga agora para o fornecedor e já começa a pensar o que a gente vai fazer, vai faltar dinheiro. Se ele não apontar esses caminhos, nós vamos ter problema. Tá? E conhecer um pouco de boas práticas. Então, esse é um exemplo ridículo, né, mas de melhoria que foi feita num cliente. A gente desenhou o fluxo do processo dele e a gente identificou que toda vez que tinha boleto bancário, tinha muita gente envolvida na operação. Olha o que acontecia. Chegava aqui aguardando o pagamento, o gerente do e-commerce precisava falar com o financeiro. E o financeiro está sempre ocupado, né?
Então, manda e-mail para mim. Aí o cara mandava e-mail para o financeiro e esperava o cara do financeiro dar uma resposta se está ou não está liberado o dinheiro, se pode ou não pode expedir o produto. Tá? Enquanto isso, a mercadoria está reservada. Então, já tenho duas pessoas nessa história, o cara do e-commerce e o cara do financeiro. Beleza. No dia seguinte, o cara do financeiro olhou e o pedido não estava pago. Aí ele devolve o e-mail para o cara do e-commerce, o cara do e-commerce fala ok, aí o cara do e-commerce tem que avisar o cara da logística. E aí você já tem 3 pessoas conversando por conta de um único pedido. Por quê? Porque eu preciso tirar esse pedido da reserva e eu preciso cancelar esse pedido. A gente fez uma automação desses processos, todo mundo é comunicado ao mesmo tempo, real time, quando acontece uma ação nisso. Eu não preciso mais das 3 pessoas conversando, tiramos os e-mails da história e melhoramos o processo do cara. Automaticamente, toda vez que é pago um boleto, o caminho é esse aqui. Ó. Se o boleto foi pago, se sim, ele vem por aqui, e aí chega aqui, confere se os pedidos estão pagos, se estão pagos, vai para a logística. Se não estão pagos, automaticamente cancela o pedido, avisa o financeiro, a logística, o e-commerce, resolve. Não fica, entendeu, criando dificuldades para isso. Tem que estar alinhado aos objetivos. Bom, para onde a empresa está indo? Onde é que nós temos que colocar o dinheiro? O financeiro às vezes não sabe. O financeiro, esqueceram de avisar o financeiro de qual é o alvo. Para onde nós estamos indo? Que investimento nós vamos fazer? Para que nós vamos fazer investimento? E aí, se o financeiro não sabe, ele começa a redirecionar. Aí ele acaba de fazer uma aplicação, alguém chega lá e fala assim, então, decidi fazer uma compra maior, temos dinheiro? Que eu preciso pagar antecipado. O cara, ixi, acabei de colocar o dinheiro. E aí, essas idas e vindas, perde-se o timing aí de ganhar dinheiro. Tem que ficar esperto com a inadimplência. Tá? A inadimplência tem que ser medida. Eu recomendo, tenha um teto para a inadimplência. Quanto a sua empresa aguenta? Porque se você não impor um teto, a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora que tem que cobrar, tem que ter ações eficientes de cobrança. A gente implementou um negócio basiquinho num cliente ridículo, que era o seguinte, ó, tá feita, tem um problema, o cara não pagou, preciso cobrar. Tá bom, quais são as ações que nós vamos tomar? E aí, na linha do tempo, como é que essas ações? Então, primeiro manda um e-mail de cobrança para o cara. O cara não se manifestou? Tá, liga para ele. Liguei, o cara informou que vai fazer o pagamento. Ok, manda o boleto para ele. O cara não pagou de novo, ele não tinha pago, prometeu que ia pagar, não pagou de novo. Manda um segundo e-mail. Cria um fluxo para isso, cria ações de cobrança para tentar resolver isso o mais rápido possível. Não deixa a inadimplência de lado, porque muitas vezes a gente põe um índice para ela e deixa lá, não pode, precisa cuidar com isso. Tem que interferir no planejamento fiscal, né? Não é só pagar as taxas e os tributos que chegam, precisa interferir, né? Por exemplo, se eu estou falando de omnichannel, eu estou falando que em algum momento eu vou vender no e-commerce, mas a mercadoria vai ser retirada na loja física. Então eu tenho que pensar que parte desse dinheiro, o dinheiro entrou por onde? Pelo e-commerce. Mas o dinheiro é do e-commerce? Se o produto saiu da loja física? Se ele foi faturado pela loja física? Então precisa me entender isso e resolver. E aí esse dinheiro vai para a contabilidade no lugar errado. Todo dia a gente tem problemas desse tipo. Tá? Planejar os impactos, então, do planejamento tributário em relação às finanças. O cara decide do dia para a noite mudar do lucro do simples para o lucro presumido. E não faz um planejamento financeiro. Eu aguento pagar essa mudança nos próximos 6 meses? Qual é o impacto desse dinheiro na conta no final do mês? Provisionar os valores para arcar com os impostos e cuidado para, de vez em quando, eu vejo alguém dizer paguei coisa que não precisava. Tá? Então, assim, precisa ter um alinhamento muito grande do pessoal do fiscal com o pessoal do financeiro, porque senão você paga a coisa que não precisava. Até esses dias aí eu vi um cliente pagando uma coisa que nós brigamos tanto, né, Felipe, para não ter a cobrança da partilha do ICMS, fomos para Brasília, brigamos, não sei o quê. Olha, as empresas no Simples Nacional não precisam pagar esse negócio. Aí eu descubro que o cara está no Simples e está pagando. Por que você está pagando? Porque na dúvida eu decidi pagar. Mas que dúvida? Está suspenso. Está escrito lá, tem a suspensão. E o cara está pagando. Aí você vai falar, não, então, eu que dei ordem para o financeiro pagar. Aí o financeiro, mas por que você não perguntou para o fiscal? Não, mas me deu ordem, então eu estou fazendo.
Dinheiro vazando, dinheiro vazando o tempo todo. Ok? Ter uma visão clara de todos os custos fixos e variáveis, influenciar aí na formação de preço e entender que se você não ajudar com as margens, o pessoal lá do comercial vai gerar o preço que é mais atrativo para o negócio. Então precisa entender bastante aí das margens. Uma coisa que eu tenho recomendado bastante, alguns clientes têm feito, aqui você tem o preço que eu vou vender no varejo. Esse preço leva em consideração lá as despesas fixas, o valor da compra, 26% de impostos, que é o que esse cara está pagando, porque ele está no lucro real, juntamos tudo lá, deu 26%. Tá? 10% do que eles pagam de comissões lá no e-commerce e 20% de lucro que ele queria. Então, 450 ele quer vender, como é omni, ele quer vender no mesmo preço no varejo físico e no varejo online. E no dia zero, antes de comprar, ele já decidiu qual é o preço que ele vai vender em promoção. Então, aqui é 450, aqui é 404. Hoje, você não tem que pensar a promoção, você tem que pensar agora, hoje, antes de comprar, antes de produzir, antes de colocar o produto no estoque. Essa é uma visão financeira dessa história. Onde é que eu deixei de pagar aqui? Deixei de pagar os impostos, o e-commerce? Não, eu só posso abrir mão do lucro. Então aqui era 20, aqui é 15. Eu já sei hoje no dia zero se faz sentido ou não. Bom, eu estou sabendo que o mercado, 404 é muito caro para os meus concorrentes. Desiste, não vende. É melhor não vender. Estava falando isso com o Pedro agora há pouco. Não vende esse produto, vai para o próximo produto, porque se não faz sentido ganhar 15%, 10%, 5%, é melhor não ter. Mas precisa ter uma visão financeira clara dos objetivos que você tem. Pensar no ciclo financeiro, e aí basicamente a gente ter uma visão clara do capital de giro, tá certo? Você já percebeu, alguns empreendedores, alguns financeiros, eles começam a perceber que você vai comendo o capital de giro, principalmente nessas operações que você compra para pagar muito rápido e recebe, né, vende para receber muito longe, você vai comendo o capital de giro e chega uma hora que isso te tira o sono. Né? Porque assim, você não vê o dinheiro voltando, você só vê o dinheiro saindo. Então tem que ter uma visão muito clara, muito rápida para não ter problema. Controlar lá o fluxo de caixa, para considerar tudo que você precisa. Tem uma visão básica, gente, ridícula, um pedaço de papel lá, tá? Com tudo que entra, tudo que sai, tudo que entra, tudo que sai. Olha, as minhas receitas financeiras, receitas oriundas de venda, as minhas despesas financeiras. Ter as coisas mínimas para poder operar de um jeito simples, mas que você consiga, num único pedaço ali de papel, olhar tudo isso. Por quê? Para você tomar as decisões certas, influenciar nas tomadas de decisão, tá certo? Para fazer o investimento certo. Será que o investimento é produto? Nem sempre. Nem sempre ter estoque é o grande negócio. Vai depender muito do mercado que você está. Entender que, eventualmente, tem que ter redução. Não posso só pensar em investimento. E quando tiver redução, para onde nós vamos? É a história do cafezinho, né? Olha, no momento em que tiver redução, primeira coisa, nós vamos cortar o cafezinho. Eu não sei se é isso. O problema é de você cortar o cafezinho porque você não sabe o que está acontecendo dentro do negócio. Então você acaba cortando aí. E as decisões tendem a não ser tão assertivas. Ok? Automatização. Financeiro precisa ter automação. Se não tiver automação, fica muito complicado, né? Porque as coisas acontecem todo dia, eu tenho uma listinha de coisas a pagar, uma listinha de coisas a receber, e o cara fica lá fazendo aquilo manualmente, e quanto mais aumenta, mais gente ele põe, maior o custo desse negócio. Então, uma automação ridícula. Eu falei lá para vocês de conciliação de cartão. Pega o arquivo da Redcar, joga o arquivo da Redcar. Tudo que apareceu vermelho é o quê? Problema. Deu errado. Sabe, você bateu o olho, você sabe. Eu sei quanto é o valor cheio, 156 aqui, é o valor cheio. Quanto eu vou receber do cartão? 152. Aí tem gente que faz o fluxo de caixa baseado no 156 e não no 152. Não tirou a despesa financeira, não tirou a taxa do cartão, não tirou a taxa de antecipação. Parece bobo, mas precisa fazer. Se não fizer, temos problema. Por último, para a gente fechar, precisa ter indicadores do teu negócio. Tá? Precisa ter um painel sério lá, sabendo qual que é o meu endividamento. Dou consultoria para algumas empresas e aí chega na consultoria lá, né? Qual que é teu problema? Meu problema é dinheiro, né? Quem contrata a consultoria, né? O problema é de dinheiro. Tá bom, então me fala, qual que é o teu nível de endividamento? Quanto é?
Vou chamar a menina do financeiro. Aí chama a menina do financeiro. Como é que estamos de... Mas o que é endividamento? Né? De onde vem isso? O cara às vezes não sabe onde está colocando o dinheiro. Isso vira um problema. Tem que ser isso aqui, ó, de um jeito muito, muito, muito simples. Tem que ser muito visual, tem que olhar todo dia. Portanto, você tem que ter lá os KPIs. Né? Esse é um portal que eu peguei lá com um cliente. Ó. Toda a evolução do financeiro dele é o fluxo de caixa de um jeito diferente. Colocou contas a pagar e a receber num gráfico. Fica fácil de ver, gente, o que está acontecendo? Ó, o clarinho aqui é pagar. Está vendo nesse dia aqui, ó? O que vai acontecer? Preciso ter caixa. Ah, mas aqui, beleza. Então como é que eu faço para tirar esse caixa daqui e trazer para cá? Aí o cara fala, é só antecipar, né? Cuidado. De antecipação em antecipação. Precisam fazer caixa. Então, vai ter essas visões. Esse é um bem legal que eu peguei lá de um outro cliente. Ó. Quanto é meu a receber? Mudei os números, né? Coloquei números bem já. Meu a receber, meu a pagar e os meus saldos. Ele consegue ver aqui os picos de forma bem simples, bem simplória. Tá? É isso que a gente precisa fazer para conseguir enxergar o que está acontecendo minimamente nas nossas operações. Ok? Para concluir, então, 3 coisas aí para a gente concluir. Primeira delas, gerir da forma como se fazia não dá mais. Então eu preciso, não é só contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Preciso saber de endividamento, preciso entender os meus ciclos, eu preciso entender de automação, não posso colocar um monte de gente fazendo coisas, retrabalhos, preciso melhorar tudo isso. Segunda coisa, minimamente o que você precisa fazer é ir além do básico para poder ter dinheiro no final do mês. Se não for um pouquinho além, você vai viver emprestando dinheiro de terceiros. E aí 3 recomendações. Automatizar as funções, por exemplo, todas as conciliações podem ser automatizadas. Automatiza. Não faça mais isso na mão. A conciliação de frete, a conciliação de cartão, a conciliação de boleto, a conciliação do próprio extrato do banco. Automatiza. Tá? Ter os números reais, indicadores, e, de preferência, gerenciar todos os canais em um único sistema. Isso é o que vai te trazer um pouco de tranquilidade, tá? Uma vez que agora a gestão financeira ela tem que olhar múltiplos canais com uma série de coisas diferentes. Legal? Vou deixar aqui meus contatos. Quem quiser depois todo esse material, é só me mandar um WhatsApp, um e-mail. Me diz, por favor, porque às vezes a pessoa me manda oi e aí eu não sei que você estava aqui. Tá bom? Que era o que você queria. Tá, queria agradecer mais uma vez, Pedro, obrigado. Pessoal do E-Commerce Brasil, obrigado. Obrigado a paciência de vocês também. Estou à disposição, vou ficar um pouquinho mais aqui na saída, se a gente precisar bater um papo aí. Acho que, eu não sei se a gente vai ter tempo para perguntas. Salva de palmas, pessoal. Por favor.